Desse jeito você não vai ser nunca nada na vida, você é desorganizada, você é uma bagunça só, você não vai conseguir ser ninguém na vida. Crença de não merecimento. Essa é uma das crenças limitantes mais comuns e que mais atrapalham a nossa vida. Será que você tem essa crença? Bom, eu já tive e durante muito tempo na minha vida eu não me sentia merecedora de coisas boas. Quando acontecia uma coisa boa na minha vida, eu já ficava logo com medo de que alguma coisa ruim fosse acontecer, porque era bom demais para ser verdade, sabe? Você já se sentiu assim? Bem, eu estudei muito a crença de não merecimento, porque quando eu descobri que ela era uma das principais razões que as coisas não andavam na minha vida, eu fui fundo para entender e mudar isso na minha vida. Porque eu tinha percebido que enquanto eu não mudasse essa crença, eu não conseguiria ser feliz. Depois, já como terapeuta, eu percebi que a crença do não merecimento é muito mais comum do que eu imaginava. Eu sabia que eu tinha essa crença de não merecimento porque eu tinha sofrido bullying quando eu era criança. Sim, eu sofri bullying dos 9 aos 11 anos. E não era implicânciazinha não, sabe? De chamar de feia ou de puxar cabelo. Era bullying pesado. Eu era caçada na escola. Colocavam o pé para eu tropeçar e cair. Eu tomava bolada no meio do peito. Na educação física, eu era perseguida, eu era juntada no banheiro. Eu tomava ovada quando saía da escola. Enfim. Qualquer dia desse eu conto como é que foi sofrer bullying e como eu superei esse episódio na minha vida. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Depois que eu me tornei terapeuta atendendo os meus clientes, eu pude perceber que essa crença de não merecimento estava muito mais presente do que eu poderia imaginar nas pessoas. E que não precisava ser algo tão traumático como o que eu passei, que qualquer tipo de abandono, de rejeição, de desprezo, mesmo que bem mais sutil do que um bullying, poderiam gerar a crença de não merecimento. Experiências com perdas e abandono que a gente passa principalmente na infância podem fazer a nossa mente acreditar que não somos merecedores de coisas boas, que não somos bons o suficiente para sermos felizes. Acontece que ter a crença de não merecimento pode fazer a gente se sabotar de várias formas na nossa vida. Nos relacionamentos, na vida profissional, na questão financeira, em qualquer coisa que nos traga algum tipo de felicidade. Porque esse é o centro dessa crença. O pensamento inconsciente de que não merecemos ser felizes. Então, bora conversar sobre a crença de não merecimento. Será que você já identificou essa crença? Às vezes eu atendo pessoas que já sabem que não se sentem merecedoras e já chegam querendo trabalhar isso especificamente. Mas a maioria não faz ideia que o que está atrapalhando a vida delas é a tal da crença de não merecimento. E acreditem, essa crença atrapalha demais a nossa vida. Então vamos lá. Você fica sem graça quando ganha um presente ou recebe um elogio? Você fica tão desconfortável e às vezes até fala: "Ai, eu não mereço, não precisava". Você costuma fazer isso? Você sempre prioriza os outros e se deixa para depois? Você guarda a louça nova, bonita, para quando vier uma visita e fica usando aquela velha ou de plástico ou até mesmo rachada ou quebrada? Você usa aquela roupa velha, meio rasgadinha e fica guardando a nova para quando vier uma ocasião especial que nunca chega? Você se sente desconfortável quando compra uma coisa para você? Pois é, se você se identificou com alguma das coisas que eu acabei de falar, talvez você tenha a crença de não merecimento. Esses são apenas alguns indícios que demonstram que uma pessoa tem a crença de não merecimento. E saiba que se você tem essa crença, ela com certeza está atrapalhando a sua vida.
E eu sei disso porque essa crença já atrapalhou muito a minha vida. Durante muitos anos eu me sabotei em diversas áreas da minha vida porque eu não me sentia merecedora. Então eu sei na minha própria pele e na minha experiência como terapeuta o quanto essa crença impede a gente de prosperar, de ser feliz, de alcançar os nossos objetivos. Por isso é tão importante a gente identificar e ressignificar essa crença do não merecimento. E por isso eu quis fazer esse vídeo, trazer esse vídeo aqui no canal, porque eu tinha percebido que eu não tinha falado sobre esse assunto e é um assunto tão importante, tão relevante, que precisa dessa consciência das pessoas. Muitas pessoas não fazem ideia que a crença de não merecimento existe e que ela pode ser tão prejudicial na vida delas. Porque a gente só consegue ter aquilo que a gente acredita que merece. Aquilo que o nosso subconsciente acredita que é possível para nós, que nós temos merecimento em ter. É como se fosse um limite que a gente se impõe, entende? E a gente vai se sabotar toda vez que a gente tentar ultrapassar esse limite. Muitas vezes, conscientemente, a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente quer ter um relacionamento feliz, quer ser amada, quer ser respeitada, mas inconscientemente vem aquela voz, aquela crença que fica martelando: você não merece isso, você não é capaz, isso não é para você. Os pensamentos acontecem sem que a gente se dê conta. Eles comandam o nosso comportamento, nossas decisões e nos fazem ficar presos num processo de autossabotagem que se repete infinitamente, sem que tenhamos consciência do que está acontecendo. Tudo isso porque mantemos memórias inconscientes, muitas vezes da infância, em que o nosso valor, a nossa autoestima, a visão de nós mesmos foi abalada. Uma vez eu tive uma cliente que se sabotava muito no trabalho. Toda vez que ela ia ser promovida ou ia ser indicada para um projeto importante, ela fazia algo absurdo. Ela cometia um erro bobo que ela não cometeria se não fosse nessa situação. Ela às vezes brigava com o chefe ou com um colega de trabalho, ela era grossa com o cliente ou até mesmo ela adoecia. Algo bem absurdo mesmo, um processo de autossabotagem bem grande. E aí a gente fez a sessão de investigação de crenças e identificamos a crença de não merecimento, que até então ela não fazia ideia que ela tinha essa crença. E ao longo do trabalho a gente conseguiu identificar a origem dessa crença. Quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos, ela era uma criança que não tinha assim, uma letra muito bonita, não era muito organizada. E ela teve uma professora que era muito rígida e que pegava no pé dela. Então, toda vez que ela entregava um trabalho, que tinha que escrever alguma coisa, a professora falava: olha, a sua letra é horrível, essa letra é péssima, desse jeito você não vai ser nunca nada na vida, você é desorganizada, você é uma bagunça só, você não vai conseguir ser ninguém na vida. E essa minha cliente, ela tinha uma irmã, e a irmã dela, que era um pouco mais nova do que ela, tinha uma letra linda, sabe? Aquelas letras assim, todas desenhadas, era organizada, ela é o oposto da minha cliente. E a mãe delas sempre repetia para ela: olha, você tem que ser igual a sua irmã, olha, a letra da sua irmã é linda, olha como a sua irmã é organizada, você tem que ser igual a ela. Por que você não segue o exemplo da sua irmã? É um absurdo, a sua irmã é mais nova que você e consegue fazer coisas que você não consegue. Aliás, pelo amor de Deus, se você tem filhos, não faça isso. Não compare seus filhos. Nunca diga que um deve ser igual ao outro. Nunca faça esse tipo de comparação, sabe? Mas o fulano é assim, é assado. Por que você não faz isso também? Por que você não é assim também? Por que você não puxou a ele? Enfim, não façam isso. Gente, isso acaba com a autoestima de qualquer um. E a quantidade de crença limitante que vem desse comportamento é enorme. Por favor, preste atenção. Não façam esse tipo de comparação com o filho de vocês. Mas voltando aqui. Então, a partir desse momento,
ela desenvolveu a crença de que ela não merecia. A irmã merecia, a irmã era organizada, a irmã tinha letra bonita, a irmã recebia elogios, ela não merecia nada. Acontece que a irmã dela, apesar de ser mais nova, ela se casou logo e teve filho cedo. E largou a profissão para cuidar dos filhos. E a minha cliente não. A minha cliente se dedicou inteiramente à vida profissional. Então ela tinha muitas oportunidades de crescimento, mas ela não se permitia, porque ela continuava com a crença de que ela não merecia. Então, se a irmã dela não tinha sucesso profissional, como é que ela poderia ter? Afinal de contas, ela não merecia. Então, ela se sabotava toda vez que ela tinha uma oportunidade de crescimento profissional. Porque a crença de não merecimento dela colocava um limite e ficava na cabeça dela inconscientemente dizendo: olha, você não merece tanto quanto a sua irmã. Se a sua irmã não tem sucesso profissional, como é que você vai ter? Lembra, ela é que merece, você não merece. Se ela não tem sucesso no trabalho, você também não pode ter. Ela se sentia culpada por aquela situação, porque ela escolheu o trabalho quando ela não era tão boa quanto a irmã e a irmã não. Então, como é que ela poderia se permitir ter sucesso profissional, alcançar outros níveis na vida dela profissional, se a irmã dela largou tudo para cuidar dos filhos? Percebe? E a culpa que a gente carrega nos leva a acreditar que a gente não é merecedor de ser feliz. Aqui é muito importante a gente entender que a culpa cria a crença de não merecimento. É como um castigo que a gente se impõe pela culpa que a gente carrega por alguma situação. Então a gente se sabota para não sermos felizes, para não sermos realizados, como uma punição pelos erros que a gente cometeu. No caso da minha cliente, ela se sentia culpada por ter continuado a vida profissional dela, enquanto a irmã, que era melhor do que ela, não é? De acordo com o que ela ouvia da mãe, que ela ouvia da professora, a irmã é que tinha o merecimento de ser uma profissional, de conquistar coisas na vida. Ela não merecia. Então ela se sentia culpada por estar naquela situação, por estar conseguindo alcançar coisas na vida profissional que a irmã tinha abdicado. Por isso ela se sabotava, ela se punia. Então, como ela ia ter sucesso profissional se a irmã dela, que era perfeita, que a mãe achava, que a professora achava que ia ser muito mais do que ela, abandonou a carreira? Esse era o diálogo interno que ficava ali, entendeu? Rodando na cabeça dela. Claro que de forma inconsciente, gente? Então, a partir do momento que a gente identificou isso e começou a ressignificar essa crença, foi muito bonito de ver como ela se desenvolveu profissionalmente. Não só ela conseguiu ser promovida na empresa que ela estava, como ela foi para uma outra empresa, uma multinacional, e depois ela foi chefiar um projeto super grande, super importante em outro país. Hoje ela nem mora mais no Brasil, ela mora em outro país e ela está super feliz, super bem sucedida. Para vocês verem como é importante a gente trabalhar a crença de não merecimento. Ela de fato é um limitador assim muito grande da nossa vida, da nossa ascensão, da nossa prosperidade principalmente. Outra situação clássica que leva à crença de não merecimento é o abandono de pai e mãe. Quando somos deixados de lado ou achamos que estamos sendo deixados de lado pelos nossos pais, a nossa mente pode interpretar como se nós fôssemos o problema. Se o meu pai ou a minha mãe me abandonou, é porque eu fiz alguma coisa errada, ou eu não sou merecedor de ser amado, ou eu não sou bom bastante porque meu pai ou a minha mãe não quer saber de mim, me largou, me abandonou, não me dá atenção. É assim que a nossa mente interpreta o abandono, principalmente na infância, ou seja, crença de não merecimento. Outra coisa também que nos leva a não nos sentirmos merecedores de coisas boas são os erros que cometemos. Principalmente se a gente é o tipo de pessoa que não perdoa.
Os nossos erros vão gerar uma culpa enorme e, como a gente já viu, a culpa leva à crença de não merecimento. Identificar a origem da crença de não merecimento pode acelerar o processo de cura emocional e, consequentemente, ajudar demais a ressignificar mais rapidamente aquela crença. Mas também é possível ressignificar uma crença sem necessariamente saber a origem dela. O que pode acontecer é esse processo ser um pouco mais demorado. Então a gente chega no ponto que vocês devem estar aí se perguntando. Ok, Patrícia, se eu identifiquei que eu tenho a crença de não merecimento, como é que eu faço? Como é que eu posso trabalhar essa crença? Existem algumas ferramentas que a gente usa para fazer essa reprogramação da crença. E uma delas é a meditação com a reprogramação mental. Eu tenho aqui no canal um vídeo para aumentar o merecimento. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você, se quiser, depois pode experimentar. Mas não é agora não. Fica aqui nesse vídeo porque eu ainda tenho coisa importante para falar com você. Afinal de contas, tá valendo a pena ficar aqui comigo, não é? Aliás, se tá valendo a pena assistir esse vídeo, deixa o seu like se você ainda não deixou, porque essa é a forma que você tem de me retribuir por estar trazendo esse conteúdo para você. É claro que conseguir ressignificar vai depender muito do quão profunda é aquela crença, da situação que originou você achar que não era merecedor. Vai depender do tamanho da ferida emocional que originou a crença do não merecimento. Existem alguns protocolos para trabalhar a crença dependendo do nível de merecimento em que a pessoa se encontra. Então, o ideal é você investigar e trabalhar isso dentro de um acompanhamento terapêutico. Como eu sei que nem todo mundo pode ter esse acompanhamento e que tem muitas pessoas que não estão prontas para um processo de terapia e tá tudo bem, eu deixei aqui a meditação guiada com a reprogramação mental para ajudar você a começar a trabalhar essa crença de não merecimento hoje mesmo aí na tua casa. Mas ainda tem uma coisa que eu preciso falar com você sobre crença de não merecimento. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha escutado, não importa o tamanho da culpa que você carrega. Você merece se perdoar. Todo mundo merece ser perdoado. Os erros são as nossas lições. Não importa o erro que você cometeu ou acha que cometeu, você merece ser feliz. Basta que você mude essa programação aí na sua mente que faz com que você não se sinta merecedor das coisas boas. Se você ainda não está vivendo a vida que você deseja, se tem alguma área da sua vida que está empacada, saiba que você pode mudar isso. Não importa o quanto você sinta que não merece. Você merece. E você pode mudar esses registros mentais. Você pode curar essas feridas emocionais que te levam a achar que você não é merecedor ou merecedora de ser feliz. Porque mudar a crença de não merecimento e começar a se sentir merecedor das coisas boas da vida faz parte da nossa evolução. É isso que Deus quer para nós aqui nessa terra. É isso que nós viemos fazer aqui. Evoluir, aprender, nos perdoar e sermos felizes. Você só precisa acreditar nisso e começar. Que tal agora? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Até o próximo vídeo.